Olá, gente, tudo bem? Bom, vou esperar o pessoal ir chegando, entrando. A gente vai deixar salva essa live. Olá, vamos entrando. Bom, para quem tá entrando aí, essa live é pra gente falar sobre educação, tá? Enquanto vocês estão entrando, tô esperando a Vanessa entrar, a gente já vai começando. Tá, a Vanessa entrou. Chamar a Vanessa. Tô chamando a Vanessa. Oi! Travou. Tá me ouvindo? Bom, gente, Travou? a gente vai se ajeitando aqui. Espera aí que Oi, Van. travou. Travou. Espera aí. Tá aí. Opa, Vanessa caiu, gente. Problemas técnicos. Mas a gente vai se ajeitando, tá? Vamos entrando. Deixa eu entrar de novo. A Van tá entrando. Tá conectando. Eu tô abrindo aqui, tá, gente? As Melhor minhas do que eu. anotações. Oi, Queca, tá me ouvindo? Oi! Espera aí Não que tá deu um problema na. aparecendo. Eu vou trocar o Tá. celular, só um minutinho, tá? Eu vou sair e já volto. Tá bom. Enquanto isso, eu vou falando com o pessoal aqui, né? O nosso tema, as aulas online, desse período aí que a gente está passando. Essa live é para os pais responsáveis, para todo mundo, para professor também, é bom, né? Então vamos entrando, manda pro pessoal. Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Você manda pro pessoal, enquanto isso a Vanessa vai entrando, tá? Peraí que ela tá entrando. Ó, eu vou falar o tema aqui: como lidar com as aulas online dos seus filhos nesse momento de pandemia, tá? A Vanessa, ela vai se apresentar melhor, mas a Vanessa, ela é psicóloga e neuropsicóloga, tá? Então, ela trabalha bastante com essa parte da educação, tá? Então, é uma pessoa que entende mesmo, ela vai ter várias dicas aí para vocês. Então, fique aí e manda para todo mundo. Porque não tá fácil não, né? Também sou mãe, meu filho também faz aula online, então foi essa ideia que a gente teve de fazer essa live, tá? Deixa eu ver se a Vanessa está entrando aqui novamente. Acho que ela entrou. Sim? Ah, tá Aê, certo. deu certo. Consegui. Troquei os celulares. Daqui eu acho que tá melhor. Dá pra ouvir certinho? Tá tudo certo, tô te vendo. Ah, então tá bom. Tudo Tá ótimo. bem? Tudo bem, você? Tudo certo, Van. É que eu chamo ela de Van, tá, gente? Porque a gente se conhece desde que sei lá, de quando? Pequeno. Desde pequenininho. Bom, já falei aqui o tema para a gente adiantando. Falei que você é psicóloga, neuropsicóloga. Você pode, sim, se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do seu trabalho? Sim, eu sou especialista em TDAH. O que que é TDAH? É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de aprendizagem e também a gente acaba trabalhando com transtornos emocionais, como depressão, ansiedade e também comportamento. Não tem como a gente fugir disso, né? Entendi. Legal. E aí, nesse momento que nós estamos vivendo, surgiu a ideia, né? Eu conversando com a Vanessa, a gente conversando, e surgiu a ideia de trazer essa live para ajudar aí o máximo de pessoas possíveis, né, a passar por É. esse momento que é transitório, é um momento que vai passar, é temporário, mas é muito importante na Mas que educação. gera, né?
que está gerando Isso. muita ansiedade, está gerando muita incerteza. E em consultório, como a gente já conversou, o aumento não só de transtorno, principalmente ansiedade, depressão em adultos, mas o que eu venho percebendo bastante, assim, eu vou te dizer, de uns 15 dias, 20 dias para cá, aumentou muito a ansiedade e depressão em crianças e adolescentes, né? E a criança, assim, os comportamentos, né? Muito agressivo, e aí está complicado, está aumentando, né? Eu sou professora também, né, gente? Além de fazer o trabalho aqui como influenciadora digital, sou professora há 20 anos, então tenho 20 anos de sala de aula e posso afirmar que realmente Dois, o 4 meses. momento está complicado para as crianças, né? Para os pais também, mas para as crianças também. Então, nós temos esse objetivo aí de ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, por isso que a gente pede para você aqui embaixo, no aviãozinho, a pessoa pode estar enviando para todo mundo assistir a live. E essa live também vai ficar salva, tá? Bom, vamos começar? Ai, meu foco. Pode Ah, falar. podemos começar? Podemos. Certo. Você acha que a gente me espera mais um pouquinho ou não? Já começa? Vai ficar salva, né? Então, Ah, então. Vamos lá, pode, então. podemos começar. Certo. Então, vamos lá. A gente está passando um momento complicado, né? Complicado porque, primeiro, começou tudo isso, uma coisa que a gente não imaginava que iria ter na vida, nunca mais, né? Depois das últimas lá, de não sei que ano atrás. E hoje, a gente de um minuto para o outro teve que ficar confinado dentro de casa, as pessoas tiveram que parar de trabalhar, as crianças, principalmente, os adolescentes tiveram que ficar em casa, né? Então, para a criança precisa queimar energia, né? Você tem um filho, né? Precisa Tem, meu queimar Deus energia. do céu. O furacão, né, Furacão. acabou se instalando em casa. O adolescente, por outro lado, ele precisa, por conta da fase dele, ter a parte social. Graças a Deus que hoje a gente está numa era tecnológica. Você vê que tudo vem sendo preparado para o problema de hoje, né? Exato. Porque você imagina, sem internet, sem a gente se ver como teria sido hoje, eu não sei, né? Se a gente não tivesse tido isso. Então, eu penso assim, os pais que estão passando muito o pai, ou o responsável, quem está ficando com a criança o tempo todo, por quê? Lógico, a maioria está sem trabalhar, né? Maioria. Muitas pessoas também estão trabalhando. E aí tem que deixar com as outras pessoas, né? O que eu percebo, assim, por exemplo, aqui em casa, o meu marido tá fazendo um bico aqui, um bico ali, porque ele perdeu o emprego, então ele tá sem muito atividade, né? E eu que tenho meus horários, né? Minhas aulas continuam online. Como eu já tinha experiência com aula online, então para mim foi bem fácil. Mas o que a gente percebe é que meu filho tem 4 anos, então ele não consegue fazer aula sozinho e nem as atividades sozinhos. Então eu preciso de um adulto para estar acompanhando tudo isso. Então o trabalho do adulto dobrou, né? Sim, porque antigamente a gente já trabalhava, a gente já era mulher, esposa, dona de casa, mãe, e agora teve que se tornar o quê? Não, eu não tenho que ser professora. Então, o que a gente tem que ter agora é uma supervisora, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque o que eu estou percebendo muito por aí é as pessoas estão nervosas, as pessoas estão brigando, porque ela tem que ensinar. Não é o papel da gente ensinar, né? E é isso que eu vou tentar passar para vocês aqui nessa live, de que o papel do pai, do responsável, não é o ensinar, é o supervisionar, é o organizar, depois o supervisionar e buscar a solução sem ser briga, né? Ou ser discussão tanto com a criança, com o adolescente e até mesmo com a escola, que a gente está vendo cada coisa acontecendo que tá complicado, Tá né? complicado. E aí a pessoa, eu acho que hoje a pessoa ela está se cobrando muito, né? Mas assim, eu sou psicóloga, mas na minha vida eu não preciso ser psicóloga, né? Na minha vida eu sou uma pessoa normal, Vanessa, que corre sangue como vocês, normal. Então, na minha vida, se um dia eu tiver uma dificuldade, eu vou procurar um profissional, ou vou pesquisar na internet, ou eu vou fazer alguma outra coisa para que eu consiga solucionar tudo. Então, assim, hoje o que eu vou passar para vocês são dicas, né, para aliviar e para que a vida de vocês seja mais leve, né? E tire um pouco dessa, é o que eu falo sempre quando eu vou dar uma palestra para professor, né?
muitas vezes o professor que se cobra muito. Lógico, a gente quer que o aluno se desenvolva, só que Sim. cada criança é de um jeito. A gente tem vários transtornos, eu que só trabalho com dificuldade. Gente, ó, quarentena, cachorro também faz parte, certo? Isso aí. E aí a gente tem que aprender a driblar todas as dificuldades que a gente tem em casa. Então, assim, o professor, muitas vezes, ele se cobra, né? A alfabetização, o aprender tudo. Você sabe o tanto que ele teria que aprender naquela época. Mas cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua dificuldade. E aí a gente, como professor, a gente, vocês aí, a gente tem que pensar o quê? Eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Só que a criança o seu trabalho foi feito. Você vai chamar esse pai, essa mãe, conversar e tentar sugerir novas formas para estar melhorando, certo? Certo. Vamos lá, nas dicas, né? Vão ser dica mirabolante. Nossa, aquelas dicas Não, não é as mais da semana, não são as mais incríveis, nada disso. Antigamente, a mãe seguia algumas formas e dava certo. Por que que hoje não dá? Porque tudo se transformou, porque tem que ser um método diferente, outro, isso é legal, né? Mas eu penso assim, que o simples e o antigo sempre funciona. Exatamente. Né? Então vamos lá, vou passar algumas dicas para vocês. Número 1, número 2. Vanessa, mas funciona? Bom, as pessoas vão para o consultório para fazer isso. E funciona. Na linha de trabalho que eu trabalho, na parte de psicologia, eu sou neuropsicóloga, a gente trabalha todas as funções cerebrais, faz avaliação e o tratamento das áreas que estão em déficit. Do contrário, eu trabalho com a linha de terapia comportamental. O que a gente pensa, né, e acredita? O comportamento, ele tem muito a ver com o quê? Pensamento, mas tem a ver com o quê também? Com o ambiente, né? Então, a forma como você organiza a tua vida, planeja a tua vida, interfere em pensamento que gera sentimento e que gera comportamento bom, né? Então, se está tudo bom, gerou coisa boa aqui, os comportamentos vão ser bons. E aí a mãe não vai estressar também. Exato. Então, assim, muitas vezes, o que eu estou percebendo é que também está aumentando bastante. A mãe, principalmente, vai parar o tratamento, né? Vai parar a aula, vai parar tudo isso. Por quê? Não está valendo a pena. Tá, mas a gente está fazendo a parte da gente. Será que a pessoa também está fazendo a sua? O que eu sempre brinco, eu falo assim, ó, num tratamento ou numa aula, todo mundo tem sua parcela, não é? Sim, na aula, com certeza. Tem você, tem ele, tem a mãe para supervisionar em casa, ou alguém, porque senão não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? A criança... E é engraçado, Van, que assim, antes de tudo que a gente está vivendo, o papel do pai e da mãe ou do responsável como supervisor, ele teria que já estar existindo antes da pandemia. Então, ver se fez tarefa, ver se está participando realmente da aula, conversar com o professor, buscar, entendeu? Então, ele aumentou, mas o papel pelo que eu percebo, como mesmo, é o mesmo, né? Eu vou te falar outra coisa. Eu acredito que aumentou por quê? Porque tem que entrar. Teve a tecnologia. A tecnologia, os aplicativos que às vezes a mãe não sabe, eu deixo de saber. O papel do pai, da mãe ou de quem é responsável pela criança é igualzinho. É igual. Teria que ter tido lá atrás, né? Porque o papel da mãe não é ensinar o filho, é supervisionar. Vai ter uma parte aqui que eu vou até estar falando melhor. Supervisionar o quê? Que tarefa você tem? Tá? Ele tem que ter a obrigação dele de fazer. Lógico, os pequenininhos está do lado, porque ele não consegue. Né? Mas já o adolescente, por exemplo, você tem isso? Beleza. Então, você só vai ter as coisas legais, o seu lazer, tudo isso, a partir do momento que você mostrar para mim, eu entrar e olhar lá no aplicativo. Eu olhar a sua atividade. Mas antes, o pai não tinha que olhar o caderno também? Então, isso que eu fico pensando, porque assim, antes as atividades eram as mesmas. A tarefa eu mandava sempre naquele dia. Então não estava olhando, não estava, entendeu? Então assim, é a mesma função, é a mesma função que o pai tem que ter. Só que hoje escancarou. E hoje o que acontece? Se realmente não mandar a atividade, não mandar na época, na hora certa, na data certa, o pai vai ser cobrado, né? Mas antes também ele era cobrado.
Mas muitas vezes, a gente sabe, tem escolas e escolas, né? Tem escola que Tem chama o pai e escola tem escola que não que não chama. chama, que vai Então, passando. isso já acontecia lá atrás, né? O problema não é o professor, o Uhum. problema e também não é o pai, né? O que a gente vai passar, tentar passar aqui é que dá para fazer. Então é para seguir 1, 2, 3, 4, 8, vai dar certo. Eu garanto que em uma semana vai estar muito É, bem, é muito isso que eu melhor. ia te falar também antes de você começar. Essas dicas não é para fazer um dia. Não, É, é é para se constante. criar, isso, é para se criar um É hábito. pra, principalmente porque é para se criar um hábito. A gente precisa ter para quê? Para cair no automático, né? O É. automático é igual andar de bicicleta, escovar os dentes, dirigir. Todo hábito entra no automático, né? Aham, Neuropsicologicamente falando, né? entendi. Então vamos começar aí então as Vamos dicas. lá, Conforme você for vamos. ter alguma coisa, vai me passando aí também, se tiver alguma dúvida, tá bom? Se alguém também, viu, gente? Alguém que está assistindo a live tiver dúvida, eu vou estar aqui olhando enquanto a Vanessa vai estar falando as dicas. Vamos lá. E depois também acho que a gente pode deixar em aberto para muitas pessoas estão trabalhando agora, é difícil, não vai ver agora. Depois a gente mandar, tá enviando pergunta também para que a gente possa fazer uma segunda sobre segunda, terceira, quarta, 10 vezes, se a gente for preciso para Exato. explicar, certo? Tá. Vamos lá. Então, dica um, quem me conhece já vai falar. Vanessa vai falar que a primeira dica é o quê? Ter rotina. Quem me conhece sabe que precisa ter. Não só para quem tem dificuldade, mas precisa se ter rotina na vida. É. Antigamente, não acordava, tomava banho, botava roupa, tomava café e ia para aula. É. Hoje não tem mais nada disso. Então, assim, acorda tudo atrapalhado, já fora de hora, já nem liga a câmera, porque eles burlam tudo também, né? Sim. Não liga a Eu câmera. tô tendo problema com isso. Então, não liga e não faz e não sei o quê. Ô, gente, mas o papel da gente como pai é fazer o seguinte: mãe, mas ninguém tá fazendo, problema é de ninguém. Sabe por quê? Porque se você não tiver uma rotina, não vai estruturar hábitos. E aí está sendo férias eterna, né? Exato. E é o que eu sempre falo assim, o momento que nós estamos vivendo, ninguém escolheu, gente. Ninguém quer estar passando por isso. Então, é um momento que a gente tem que fazer o que dá para fazer, o que é possível. E não E não se parar, cobrar. e não se cobrar, e não parar, não desistir, continuar. Isso para tudo. Porque se você Só que parar, depois para retomar, o que vai acontecer? As consequências depois, né? com certeza, voltar aos antigos hábitos é a dica que eu dou. É voltar a ter o quê? Rotina que a gente tinha. Por exemplo, eu estou trabalhando em casa também em alguns dias. Então, assim, eu acordo, eu tomo banho, eu como, eu coloco uma roupa, a roupa que eu ia trabalhar mesmo, eu sento no meu lugar e aí eu vou trabalhar. Entendeu? É a Uhum. mesma coisa. Não é Mesma só coisa. que acontece da gente ter vontade também, tira o pijama, bota qualquer coisa por baixo, porque só vai ver daqui para cima, né? Passa um batom, faz alguma coisa. Não, tem que tomar banho, tem que fazer tudo que você fazia antes com seu filho, continua agora, Exato. entendeu? O meu E filho, outra, Van, ele tem 4 aninhos, né? Eu ponho até uniforme para aula online. Ele usa sim. uniforme porque ele usava antes, então ele vai continuar usando E uniforme. na cabecinha dele não é férias. Ele tem Exato. que Ele ter tá uma tendo aula. obrigação. É a responsabilidade dele, porque a aula, eu vou falar para vocês, tem, por exemplo, no seu caso, em algumas outras escolas que eu percebo, a aula está melhor do que era antes. Tá mais aqui, entendeu? Então, É. por exemplo, principalmente para minhas crianças com déficit de atenção, lógico, tem alguns que são hiperativos, eles não sentam, então a mãe tá penando um pouquinho, Aham. né? Mas medicado, ele consegue sentar, organizar. E é bom também para a mãe e para o pai perceber um pouco das dificuldades que Da muitas vezes a gente professor. fala, e o pai ou o professor também fala, e, não, isso daí não acontece, não. E acontece, porque a gente que passa um tempo com a criança já sabe, o adolescente. Uhum. Voltar então, dica um, tem a rotina, né? Uhum. Como? A rotina tem que ser imposta, tem que falar, ó, a partir de hoje você vai acordar, tá. Não, tudo que é imposto não funciona. Ah, Então, como a legal. gente faz? Senta com seu filho. Como monta uma rotina, Vanessa? Daí eu já falei várias live eu não fiz ainda, né? É a primeira que eu tô fazendo, mas tô gostando, é legal. É gostoso. Vamos fazer mais, vamos fazer mais. Vamos. Mas em vários palestras que a gente deu por aí, é o quê? Senta com seu filho. Como monta uma rotina? Gente, simples, como a gente monta no consultório. Primeiro, todas as coisas fixas. O que são fixos?
é o que ele tem que fazer. Acordar, escovar os dentes, tomar café, as coisas que precisa. Entendeu? Beleza, você vai fazer isso, isso, isso. Combinado? Combinado? Depois, combinado até com o adolescente, tá? Não é só com a criança, não. O adolescente também. Vanessa, a partir de que idade? Qualquer idade. Se ele não sabe escrever, cola a figura. Ele vai entender certinho. Faz um cartaz, cola lá, ele vai entender certinho. O que mais? Tudo vai ter o seu horário certinho, certo? Não sabe contar 12, 13, 14 horas? Lembra, do 1 até o 10, a criança até de 4, 5 anos, ela já está sabendo hoje em dia. Né? Ele sabe, meu filho sabe. Organizamos fixo, acabou. Depois, o que a gente coloca? Coloca o que é necessário. O que é necessário? Horário de aula. Tem aula online? Então é o seguinte, vai ser de tal a tal. Vai do pai, vê o filho, ele é muito sonolento à tarde, ou ele tá combinar com ele. Eu faço isso com a criança. Porque assim, a rotina, ela tem que ser combinada e que ele faça. É o que eu sempre falo para todo paciente. Tá bom, você tá falando, tá lindo, perfeito. Mas você vai fazer? Eu quero que você me fale, nem que foi 2, 3 coisas, mas que você vai fazer. Porque eu tenho certeza que vai ser para sempre. E aí, colocar o quê? Não, mãe, ó, acabou minha aula 12:30 e eu vou descansar. Eu prefiro descansar e depois começar umas 2, 3 horas da tarde. Beleza. Ótimo. Bom, desse tempo ótimo. aí, coloca isso. Do contrário, não, mãe. Se você já percebe, por exemplo, tem paciente meu que às vezes toma medicação de 8 horas, 12 horas ou 4 horas. De 4 tem que repetir a dose. Mas de 8 para frente, a gente não pode se dar muito esse luxo aí de falar, vamos dar um tempo? Não, a gente tem que correr para dar conta. Depois que acabou a aula, já fazer as atividades, depois, porque não vai ter repetição de dose, né? Mas do normal, do comum, dá um descanso. Combina com a criança, com o adolescente. É a vida dele, por que você tem que dominar e falar tudo que tem que acontecer? Exato. Quando a gente era nova, a mãe falava, tem que fazer isso, isso, isso. Meu Deus do céu. A gente não gostava, não. De jeito nenhum. A gente não fazia por obrigação? Obrigação. Naquela época não tinha essa coisa, não, filho. E se não fizesse, às vezes apanhava. Apanhava. Não negócio de castigo, negócio aí dessas coisas, não. Organizei, então, os fixos, os necessários, combinei com ele. Acabou. Lazer. Lazer, você gosta de fazer o quê? Jogo. Lógico, você não vai liberar até 2, 3 horas da manhã, porque ele tem que acordar cedo no outro dia. Estou falando das aulas online. Vamos pensar aquelas crianças que tem várias escolas que estão tendo atividade só. É um caderninho que vem de atividade por dia. Coloca com seu filho qual que vai ser o horário que ele vai ter que fazer. Vanessa, mas eu trabalho. Para você é fácil, né? Bom, eu também trabalho, né? E também teve filho. Ou então, não, ele já é adolescente. Ele tem que fazer isso. Outra coisa, celular, né? Celular. Às vezes a mãe vai trabalhar, a não ser que tenha que fazer pelo celular. Mas se conseguir ter alguém para supervisionar, né? Uma avó, um vô, um tio, deixa alguém para ver. Tá? Porque o tirar o celular tem que ser também. Que é a dica 2 que nós já vamos entrar. É o quê? Estruture um lugar, não é só o lugar. Exatamente. Acontece o quê? Quando ele ia para a escola, ele não tinha a carteira dele? Ele não tinha um armário, um lugar que ele tinha lá para colocar as coisas dele? Tinha, tem escola que tem. Ele não tinha mochila organizada? Por que hoje eu faço lá na cama? Na cama, deitado. Na cama. Já tive aluno fazendo a cama deitado. Sim, às vezes dormindo mesmo. Só fica com fome, cama e não né? Mas estruturar o quê? Um lugar. Todo dia, Vanessa, mas eu não tenho, minha casa é pequena. Tá bom, a gente entende. Né? Sabe o que você faz? Pega uma caixa. Sabe aquelas caixas? Uma caixa organizadora. Ou a mochila dele mesmo. Bota lá se é celular, computador, o que vai usar, o que vai deixar de usar. E vai ficar lá dentro. Vamos começar a aula. Tá bom. Ele vai ter o período para ele acordar, tomar um banho, comer e organizar a mesa, ver se a internet vai funcionar, se vai a conexão funcionar, se não vai, tudo certinho. E aí vai começar a aula. Exato. Na mesa tem que ter o quê? Um monte de bagunça? Não. Só o que ele vai usar. Só o que ele vai usar. O que a professora, porque a professora não É importante isso, eu sou professora, né? Então eu vou falar do lado da professora agora. No meio da aula, peraí, Pro, que eu vou pegar o livro.
Peraí, Pro, que eu vou pegar o lápis de cor. Peraí, Pro, que eu vou pegar um copo d'água. Não. Já deixa ali em cima o livro, o lápis, o copo d'água, já deixa tudo. É uma preparação. Outra, assim, é uma preparação. Por exemplo, a gente não veio fazer a live agora. Eu Sim. estava num grupo de paciente meu antes. É assim, calma. A gente chama e fala, ó, 1 minuto aí, já estou chegando. Como num atendimento normal presencial. Você vai no banheiro, você toma água, para você durar 1 hora, né? Exato. E se Exato. seu filho, é bom a gente pegar esse gancho aí também. Se seu filho é daqueles que toda hora ponta o lápis, levanta, não senta, mas nisso num grau maior, toda hora quer ir no banheiro, toda hora não sei o que lá, não sei o que lá, tá fazendo uma coisa, não foca aqui, busque ajuda. Às vezes pode ele ter alguma coisa e agora você tá percebendo por conta da Olha. ansiedade, né? Por conta do déficit de atenção, do TDAH. Então, assim, Vanessa, estou tentando, ó, mas desde que começou tá assim. Eu já fiz tudo o que você falou. Fiz a rotina, estruturei. Se eu conseguir um lugar, como a gente não tem um lugar de trabalho da gente, que já Uhum. fica organizado, se não tem assim, eu começou a aula dele, por mais que tá. Outra coisa importante, silêncio, desliga a televisão, tira o celular, porque não adianta você mandar o filho ir lá também assistir a aula, fazer o que for, e você ficar batendo a panela na cozinha, você ficar conversando, e acontece muito da mãe bater na porta. Muito, é. Ah, não sei o que, não sei o quê. Gente, ele tá na aula, na escola, você vai lá para fazer isso? Não pode, Não pode. né? Então, assim, você percebeu que os comportamentos estão mais, tá muito mais com dificuldade de concentração, tá chegando muito também no consultório. Exato. Muito. Olha, a professora reclamou que ele não prestava atenção, mas agora eu vi, eu tenho que fazer uma avaliação. Ou então, meu Deus, ele não para. Então, muito se foi brigado com uma professora, às vezes, lá, né? E hoje a mãe tá vendo. Hoje a mãe tá, É. meu Deus, né? Porque Exato. no convívio ali com a gente, lógico, no convívio familiar, a gente tem a rédea mais curta ali, né? Sim. No convívio social, a gente às vezes percebe que a criança é um pouco mais acelerada ou mais distraída que a outra, sim. Mas lá na escola, que a professora fica às vezes mais tempo do que a gente, que ela percebe. Então, no meu processo Exato. de avaliação, a professora é imprescindível. Ela não sei nem se elas gostam muito, mas eu preciso. Vai um bloquinho bem que grande para elas, porque, querendo ou não, elas sabem muito, né? Elas só Muito, não sabem, muito. às vezes dá o nome, mas sabe de tudo aquilo que a gente precisa que elas saibam. Exato. Então, vamos lá. Precisa ter um local estruturado? Sim, mas se não tem, pode ser todo dia na mesa da cozinha, não tem problema. Desde que esteja iluminado, ou lá fora, na área. Não muito barulho, né? E Exato. tudo que se é organizado antes vai dar certo Vai dar também. certo. Uhum. Vamos voltar em outra dica, né? Vamos pôr a terceira aí, fazer combinado. O combinado Hum. entra lá com a rotina também, porque o combinado é assim, tanto com o pequenininho de 4, de 7, com o de 9 e com o adolescente, tá? Ou com o adulto também a gente tem combinado, né? Então, É. assim, vai ser feito, legal? Apoiou sua rotina? Faz ele assinar, se for pequenininho, eles até assinam. Tá vendo que você assinou aqui? Você faz isso com o seu, você vai Eu ver vou depois. fazer. Mas você não combinou comigo? Porque às vezes esquece. Aí fala assim, Esquece. nossa, mãe, é verdade, você escreve embaixo. Você fala, tá vendo? Ó, você escreveu e eu escrevi. Você falou pra mim, concordou, porque você que falou pra mim que você ia fazer isso. Entendeu? E isso funciona com o adolescente também, indiferente, tá? Independente. Tá tendo aula online ou ele tá fazendo atividade, é assim, sem celular, ele gosta de jogar, ele gosta de ficar no celular, não tem problema. Desde que ele organize a rotina dele junto com você, eu vou fazer. O que a mãe tem que fazer? Que eu te passei, ou o responsável? Supervisionar. Então, a gente tem muita escola por aí que tá assim, tem a plataforma e aí depois que o professor dá aula, ele coloca as tarefas, né? E aí você tem que enviar a tarefa e depois colocar ou verde ou vermelho, sei lá, cada um é de um jeito, ou colocar enviado, alguma coisa do tipo. E aí acontece que os adolescentes, eles são mais espertos que a gente, porque eles nasceram isso daí. E eles enrolam, gente, enrola. Enrola. Bota lá, aí depois na hora que vai fechar a nota não tinha nada, tá? E no celular também, que eu já peguei, passei tudo sem nada. Então, Nossa. assim,
qual é o nosso trabalho, nosso papel como mãe ou como responsável, quem está ali perto, né? Às vezes não tem a mãe, não tem o pai presente, né? Ou às vezes tem que trabalhar 24 horas, porque tá difícil hoje, tem gente que tá com 2, 3 empregos, né, para manter. Então, assim, ou você delegar essa função para alguém, de supervisionar, é o quê? Abrir o aplicativo, ver se realmente está feito. Agora, o conteúdo, se está lindo, maravilhoso, se está bom ou ruim, isso daí é o trabalho da professora, já não é o nosso trabalho. Logicamente, se ele escreveu, era para escrever 10 linhas, ele fez uma, e ainda você leu e falou, Jesus, o que ele está fazendo aqui? Pede para... Que você viu que enrolou, né? Ou fez rapidinho para pegar o celular, então você manda refazer. Do contrário, é supervisionar. Acabou? Ó, vem aqui. Aí sim, beleza, fez tudo do seu dia hoje? Ótimo, pronto. E aí você libera. Bota aí tá liberado. E vai liberar para fazer atividade, brincar, fazer o que gosta. Certo. Outra coisa, né? A gente fala, outra diquinha aí. A gente fala às vezes, tem que seguir a rotina, sim, se possível todos os dias. Mas tem dia, como a gente também, tem dia que a gente não tá bem. Tem dia que às vezes eu acordei meio, sei lá, às vezes uma dorzinha. Eu não tô, gente. Olha esse período que a gente tá passando, até a gente tá meio... tem dia que acorda super desanimada. Desanimado, ou mais irritado que o normal, ou mais bravo que o normal. E aí a gente tentar colocar nessas... Você perceber, ao invés de você brigar, é o que eu falo. Outra dica que seria a da frente, que é escolha as suas batalhas, é isso que eu sempre falo. Tem horas que não tem que brigar, tem horas que ele tá com sono. Tem horas que o adolescente, ou sei lá, aconteceu alguma coisa. Conversa, né? Porque senão chega lá na gente... E chega lá para mim. E aí eu converso 1, 2, 3 vezes, resolveu. Então, ao invés de brigar, ao invés de mandar sem ouvir, senta, conversa com o pequenininho, com o grande, com o adulto, com o senhor de idade, tudo a gente conversa. Vai conversando. Sabe? Porque ele vai explicar, ó. E criança e adolescente, o adolescente às vezes até dá uma omitida, mas a criança, ela não mente. Ela fala, eu não fiz. Eu não fiz porque eu não quis. Acabou. Você pergunta para ele, você não fez porque você não quis, você não fez porque você não sabe, ou porque você não conseguiu? Ele vai falar, não, eu não quis. A criança, ela é super sincera. O adolescente ainda inventa porque tem medo de perder o celular, perder as coisas, todas as coisas lá, né? Que é a vida, né? A vida dele, o celular. Pra gente tá difícil. Então, assim, eu tenho que brigar por tudo? Não. Gente, perceba, olha, teu filho. Bater de frente, né? Não dá, eu falo sempre também. O que vai acontecer só vai ser estresse pra quem? Pra você. Só estressar. E a gente vê mãe perdendo controle mesmo, perdendo. E chega a estar gerando ansiedade. A ansiedade já passou, já tá na depressão, já. Tá acontecendo, não é brincadeira, não. Né? É engraçado então, assim, que a mãe e o pai, ela conhece o filho. Então, por exemplo, o meu filho, ele tem uma personalidade de confronto. Se você falar para ele, você não vai, ele vai falar, eu vou. Ó, só para você ter uma noção, a gente brincando, eu falei para ele que ele não, jogando Pokémon, e eu falei para ele que eu tinha ciúme da Rosélia, que é um Pokémon. Eu falei pra ele, você não vai colocar a Rosélia como sua companheira. Eu vou. Ele fez na hora. Na hora. Então, assim, eu já sei que a personalidade dele é essa. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou falar não, porque aí ele vai fazer. Então, a gente tem que conhecer os nossos filhos. Não é fácil, gente. E tem hora que a gente tá pouco se lixando e chuta o balde, né? Que a gente tá meio que cansado, estressado, com jeito de problema. Mas se a gente puder aí 80%, 90% do tempo conseguir lidar de uma forma que a gente encaixa daqui, encaixa dali, ao invés de confrontar, né? Porque não adianta. Não é fácil também, né? Você tá nervosa, você chegou, foi um dia estressante, já tá difícil receber, já tá difícil trabalhar, sair de casa, os horários estão menores, o dinheiro tá menor, será que eu vou ter emprego ainda? Tá tudo isso na tua cabeça. Tá tudo isso. Né? Todo mundo tá assim. Chegou, logicamente, aquele dia você tinha que fazer seu papel, né? O certo é você ter uma rotina também, eu chegar e já vou olhar a tarefa. Mas aquele dia eu tava mal. Uai, você tava mal? Vai tomar um banho, vai fazer a janta. Fala assim, ó,
Hoje a mãe não tá bem. Ó, hoje, dá um tempinho pra mãe, daqui um pouco, tá? Nem que for até antes de você dormir, a mãe vai ver tudo certinho o que tá acontecendo. É, Pronto. dá um É tempinho. melhor do que você ir lá fazer de qualquer jeito, né? A mãe às vezes joga. É, que você Aí eu sou desconta burro. tudo. É, você é Você é burro, burro, você não sabe fazer lerdo. nada sozinho. Porque os meninos falam isso. Ó, minha mãe falou que eu sou burra, falou que eu não consigo fazer, que eu sou incompetente. Vixe, é Nossa. cada palavra que. E aí, isso daí, que consequência? Depois vai ter até uma pergunta, nem vou falar agora, mas Tá vamos bom, perguntar vamos lá. depois. Mais causa, né? Vamos lá. Então, mais uma diquinha aí. Escolha, então, as batalhas, gente. Fez birra, falou pra você. Eu não sei. Você tá vendo que eu não sei é mentira, que não sabe, que não quer fazer mesmo? Seguinte, aí você lembrar dos combinados, lembra? Qual que é o combinado? Se você não fizer, Não vai você ter. vai perder a sua coisa legal. E isso nós já estabelecemos no nosso contrato lá, lá atrás. Então, isso é estabelecido. Você É, trabalha. Se você não fizer certo, seu chefe não te chama atenção? exato. Uma, duas, três. Você não funcionou, ele te manda embora. Não é assim, gente. Exatamente. E a vida é assim. Então, ele tem que aprender que funciona assim. Logicamente, não é porque fez que ganha. Não. Ele tem que fazer porque é da responsabilidade dele. Agora, outra dica também é mostre o interesse pelas coisas do seu É, filho. isso é importante, Ivan. Sabe? E também para de pontuar um pouco só o ruim. Sabe que a É, gente tem muita mania de muito. criticar, né? O ser humano, ó, Demais. apontar o dedo é mais fácil do que você olhar para você, né? Muito mais. Senão teria Muito mais. emprego, né? É. Ainda bem que tem essa dificuldade. Mas assim, a gente viu o filho, por mais que tenha dificuldade, ele tem transtorno, tem um monte de coisa. Pontue uma coisinha desse tamanhozinho. Olha, filho, você viu que legal. Você conseguiu. Nossa, que bom. Vanessa, ele não consegue fazer. Gente, lá na escola não tem. Logicamente, você não vai colocar muita coisa para tirar a atenção. Mas no ambiente que ele estiver estudando, que está começando a alfabetização, faz cartaz, né? A, B, cola. Tá vendo? Ó, errou? Tá vendo? Qual que é aquela letrinha? A, C, do cachorro, não é? A, B da bola. Então, na Isso. escola, a professora utiliza disso também. Não deu certo, não tem tempo, não consigo, não faço Eu nada uso, disso. Van, Gente, o Pokémon com pega o ele Google. porque ele tá com 4 anos, mas eles já estão trabalhando as letras, né? É, Então, no é. Pokémon, eu uso Pokémon com ele para praticar letra também. É coisa do interesse dele. E é coisa do dia a dia. Eu falo assim, procura aí o Terpig. Ah, Terpig, com que letra começa? Ó, olha pra mamãe. Terpig. Aí, com T. Ele vai lá, ele procura o T no teclado, ele sabe qual é. Então, assim, são coisas que eu sei que é do interesse dele. E ele gosta, Tá, e mas ele esse vai. jogo aí não tem nada de. Que eu não entendo muito esse jogo, eu Ah, sempre tá. pergunto. Esse jogo aí não tem negócio de arma, de tiro, isso daí a Não. gente pode usar De também. jeito Ah, então nenhum, tá bom. Van. Legal, Odeio tá. arma. Eu odeio. Sabe por quê que acontece? Muitas vezes é assim também, nessa parte que você falou da letrinha, né? Casa. Casa começa com. Casa é escrito com S, mas tem som de Z. Aí a mãe, muitas vezes, olha e fala assim: gente, mas você não tá ouvindo que casa é com Com S? S, é verdade. Ouve, casa tem som de Z. Então, quando a gente, muitas vezes, a gente colocar lá, ó, o S, às vezes vai ter palavrinha que vai ser assim, entendeu? Então, assim, É, e outra dica, papai e mãe, não sabe, não sei. Vanessa, aprendi isso faz 15, 200 é anos. verdade, tem Quando muito. eu não sei passar para criança, para adolescente, eu falo assim, ó, você espera aí que eu vou dar uma pesquisada, assista umas videoaulas, ou então o pai e a mãe, pela aula online, gente, os professores, eles estão abertos a responder qualquer dúvida de vocês. Exato. A gente tá aqui. E outra, não respondeu, aí sim você vai na coordenação da escola do seu filho, aí você Aham. resmunga, você vai lá e resmunga. Agora, do contrário, você já tentou buscar com o professor. Gente, a gente tem os grupos de pais também. Oh, você conseguiu fazer? Não, não conseguiu. Você tenta me passar, me Exato, troca com os explicar? pais. Exato. Gente, temos o Google, vídeo, YouTube, qualquer coisa. Só digita Não, o que hoje a gente tem tal tudo. coisa. Tudo na Tudo. mão. Não conseguir com tudo isso, escreve lá também nas atividades. Depois de tudo isso, a online é mais fácil porque você também tem que ajudar seu filho a ver as sugestões.
do que ele não está aprendendo, faz uma listinha, passa para o professor, para ele te passar e você repassar para a criança. Ou mesmo na próxima aula, ele já vai falar alguma coisa que ele vai entender que é para ele. Você está do lado, ó, tá vendo? Presta atenção, lembra que você falou para mim? E aí, naqueles que só vai ter a atividade para entregar, o que você faz? Anota, professor, depois de conversar, procurei na internet, você falou, não consegui. Pronto, vocês não são Não professores. são obrigados, é. Não é. O que eu tô percebendo é que, não sei, tá aí você que entende essa parte comportamental, mas há muitos pais e responsáveis estão se sentindo envergonhados de não saber certos conteúdos que é de 7 anos, a criança de 8 anos está aprendendo, e o pai que tem 40, 50, 30, sei lá, não tem. E aquela vergonha, eu não sei se é um sentimento de vergonha, é um sentimento que depois ele se transforma em raiva. E aí a raiva é uma porcaria, isso aqui é uma porcaria, porque a escola é uma porcaria, porque onde já se viu essas aulas online não funciona, porque aí parece que joga tudo para fora. Mas o que eu percebo é que muitas vezes é um pouco desse sentimento que eu não sei te explicar. É uma vergonha, é uma decepção consigo mesmo. Eu não sei, eu acho que o pai e a mãe, o responsável, está se confrontando. Ele está entrando em conflito com ele mesmo, né? Mas entra naquilo que eu já te passei. Ele está se cobrando coisa que ele Exato, não tem. não é para se cobrar. Não é para ele como professor, como eu também. O meu tratamento, muitas vezes, lógico, muda de uma criança para outro jeito que a gente vai fazer. Mas igual você aprendeu de um jeito, vai ser aquele jeito. Você só vai adaptar a outra forma, né? E aí, lógico, a gente também não vai jogar tudo fardo nas costas dos pais, né? Hoje está difícil. Quem tem que trabalhar? Não tem um paciente, tem um trabalhando. Sim. Tem um, ou então os dois pararam de trabalhar, tem que pedir para a avó, para o vô, não sei o que está acontecendo. A vida está estranha. Tá difícil, então não se cobre. Você não tem que saber tudo e procure ajuda aí com os amigos, os pais, né? Isso, e também, se você perceber que você também não está dando conta, porque a coisa está aumentando, e você também está a ponto de explodir, procura alguém, não tem condição de pagar um psicólogo, nada. Conversa com alguém, vai lá, senta com a sua mãe, senta com alguém que não vai te questionar e pontuar as coisas ruins suas. Porque muitas vezes o meu trabalho é ouvir. Eu, lógico, tem horas, a gente não aponta que só você tá o problema, mas que tem coisas que é sua, que você tem que melhorar. Tem que trabalhar. Mas que tem outras coisas que tem que organizar aqui, né? Que às vezes o ambiente interfere muito, né? Então busque, percebeu antes de explodir, é o que eu falei, busque as suas batalhas, né? Não é só com o filho, não. É com as suas próprias aqui dentro. Sim. Pensando, sente, mas eu tô diferente. Olha, de um tempo pra cá, eu tô sem paciência, eu tô não sei o que. Mas aconteceu alguma coisa? Né? Como que você tá? Realmente isso que você está sentindo é real, porque está faltando dinheiro, porque está faltando as coisas, porque está difícil, ou você está imaginando, né? Então, assim, eu estou criando na cabeça, né? O ser humano é PhD em criar pensamento ruim, né? Pensamento ruim. A gente fez o curso. A coisa já está difícil, aí vamos dar uma melhorada. Não, aí vem o será. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter emprego? O será da vida é o que mata a gente. Porque verdade. Pensamento, lembra? Gera coisa ruim, gera sentimento ruim, comportamento ruim e às vezes até reação do corpo, que é o quê? Sintoma de ansiedade e depressão. Entendeu? Então vamos lá, voltando, que a gente conversa muito um pouco Qual coisa a gente faz o 2? Qual coisa a gente faz o 2? A live 2. Faz, Vai que depois tem atendimento, só um pouquinho. Olha, vamos lá. Deixa eu ver. Pronto, já falei esse. Que mais? Já falei também, acabei entrando. E só para focar um pouco mais aqui, o papel da gente é o quê? É supervisionar, né? O supervisionar é o quê? Fez? Deixa eu ver, traz aqui. Sem celular, sem tudo. Fez, ganhou, legal, né? Então, assim, fez, entregou, vai ter. Do contrário, mãe, tô cheia de dúvida, não consigo, não sei o quê, não sei o quê. Busque solucionar, busque com o professor. Não conseguiu também dessa forma, é o que a gente acabou de falar. Não se cobre, não se cobre. A gente não foi treinado assim como professor, por exemplo, no seu caso, você já fazia.
Mas tem, gente, eu vejo lá, tem professor que vai comigo também. Os professores não sabiam, às vezes, lógico, sabia usar o Word, o Excel, os programas, mas não vivia, até porque a vida do professor é corrida, não dá para É, ficar na rede social, sei que lá no aplicativo, não dá, gente. Eu não sabia mexer nisso. eu já tinha Então, assim, essa questão de aula online, já tinha dado, já fiz cursos, porque eu atendo pessoas no Brasil todo. Eu dou aula de português para americano lá nos Estados Unidos. Então, assim, já tinha essa questão, né? Então, para mim foi mais fácil, mas para quem não está acostumado uma barreira, né? ó, eu vou te falar, eu não sou professora, mas eu tive que me adaptar quando realmente parou tudo, né? Para quem tinha mais de 50 pacientes, chega uma hora que você tem 8, 10 online, e eu não sabia. Lógico, eu sabia ligar, conversar, sempre gostei de internet, mas é diferente. É É diferente. diferente você se acostumar a se ver aí, até você aprender a como lidar com tudo isso, né? O tratamento, ele se torna diferente, Sim. né? Então, tudo é diferente. Tudo. E outra, você que dá aula online, não... gente, ó, a gente tem que dar um valor em vocês. Eu vou falar. 10 pacientes online, eu prefiro atender 30 ao vivo. Ô, Van, cansa mais. Eu de sábado, amanhã, eu dou 4 aulas seguidas. Então, É cansa muito. O cansativo. Ó, computador, ele cansa mais. eu tinha 10 pacientes quando parou tudo, eu fiquei com 10 pacientes, você pensa? Menina, ainda bem, mas ainda Nossa. bem que eu ainda tinha. Eu É, fiquei, na hora que acabava, eu falava pro meu marido, eu falava, olha, gente, parece que passou um trator em cima de mim. é engraçado Você isso. imagina a professora que ela tá lá 24 horas, 24 horas, ela tá lá quanto? O mesmo tempo, né? Quanto que tá sendo agora? 2, 3 Esse, horas, né? por aí. Ah, porque só depende Eu dela. dou 4 de sábado, 4 seguidos. Mas ainda a sua, você vê, é igual comigo A agora, gente né? tá aqui. A minha aula é assim, ó. Oi, vamos lá, fala comigo, sei o que, sei o que. Aí eu compartilho o material, aí faz jogo, aí faz isso aqui. É gostosa. É gostosa, Mas mas é. muitas vezes a professora, ela tá ficando mais ela. Ela tá olhando, mas ela tá ficando mais ela. Sabe por quê? Aquele silêncio. Eu acho que até os professores estão reclamando um pouco da bagunça da sala de aula, eu acho, né? Porque como a atenção, apesar que tem também os bagunceiros mesmo Tem, na... Bom, voltando, então Vamos essas lá. dicas aí, A gente tem mais, ó, acho supervisionar, que a gente né? tem mais uns 10 minutinhos, porque o Instagram permite 1 hora só. Mas Tá, a gente beleza, eu vou volta. fechar aqui. Tá, Tá, não, eu acho que dá pra gente fechar. Só um tá, pouco aí. Depois, se o pessoal precisar, depois a gente faz outro, ó. tá. Então, são dicas de ouro, meu Deus, de US$ 1 milhão? Não, mas tem que fazer sempre. Tem que organizar, fazer rotina, estruturar o ambiente. Combine com a sua criança, com o seu adolescente, tire as coisas legais, dá depois. Organize tudo, supervisione. O seu papel não é de professor, o seu papel é de supervisionar e ajudar quando tem uma dúvida, mas você também não é professor. Você não aprendeu isso. Às vezes tem Não. gente que não tem tudo. Então não se cobre, você como professor, você como profissional e você também como mãe e pai, Uhum, certo? Ou responsável. Se você certo. quiser fazer aquelas perguntinhas lá que tinha, eu acho que dá tempo da Vamos, gente responder. vamos lá. Então, a gente já falou o papel dos pais, né? Sim, que não são professores, eu acho que isso ficou claro, né? Agora uma coisa importante. Quais são as consequências psicológicas em seus filhos, de seus comportamentos ruins? Ou seja, quando a gente fica nervosa, quando a gente briga, aí fala mal da escola, fala mal do professor, fala mal do filho, ele é incompetente. Quais são as consequências psicológicas no filho? Sim, boas não vão ser, né? Isso a gente já sabe. Vão gerar o quê? Somente pensamentos ruins. Lembra? Toda vez, eu acho que isso vocês como pais, profissionais, qualquer pessoa no seu trabalho, em qualquer lugar. Uma hora que você for falar uma coisa ruim para alguém, você lembra sempre do que eu estou falando agora. Todo pensamento gera um sentimento, um comportamento, ou às vezes uma reação no corpo, que é o que a terapia cognitivo-comportamental mostra pra gente. Então, eu disse que ele era incompetente. Ele vai pensar o quê? Eu sou incompetente, eu Competente. não dou conta. Comportamento ruim. Que sensação ele vai ter? Ou ele vai ficar parado, não vai fazer, ou ele não, ele vai chorar, cada um funciona de um jeito. Que comportamento ele vai ter? Às vezes ele pode ser que ele fique até mais nervoso que o normal, mais agressivo que o normal, né? Fique mais agitado, não fique tanto sentado. E reação do corpo.
Ai, mas tô com calor, mas não tá calor. Por que que ele tá calor? Transpirar mais que o normal. Ai, mãe, tô sentindo meu coração tá um pouquinho mais disparado. Então, quais são as consequências? Pensamentos ruins, como também baixa autoestima e Ah, também isso daí destrói a sua vida para sempre. que pode levar aqui a desenvolver transtornos de ansiedade, a maioria tá hoje, Eu com né? 43 E agora, depressivo. vou fazer 44. Percebo quanto a minha autoestima foi destruída. Aí é um outro assunto para uma outra live. Sim, mas E aí, como mas daí a gente isso, pode fazer. e como isso gerou tudo na minha vida e como isso guiou a minha vida para um caminho, entendeu? Que depois de adulta que eu fui perceber. Como que É que criou, aprender, acabou criou aprendendo na dor, né? a A dor. gente fala assim, a dor e o amor, né? Mas a Exato. mãe, antigamente, o pai, achava que a dor, né? Não, a gente tem que dar tudo, mas a gente tem que ser firme, a gente tem que ser assim. Não lembrar, não pensava no que tinha que falar. Ah, você é burro, você não sabe fazer, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou ia lá e batia, não tinha. Mas por quê, gente? Antigamente ninguém tinha isso. Não, que a gente Eles está falando aqui, não. eles também não foram criados assim, não tem Não. como. Como uma pessoa vai dar aquilo que não sabe? A não ser que Repete. ela vai estudar para saber. Não tem É. como, Como né? diz a Elis Mas com Regina, somos como os nossos pais, né? Não tem jeito. A gente vai sim, repetindo, mas, não tem e é jeito. mesmo. Mas hoje em dia a gente só vai ser como os nossos pais, lógico, o lado bom, tá? O ruim a É, gente tem que tentar mudar, porque tem muita coisa, informação boa, né? E exato. também, do contrário, eu não consegui, eu vou buscar aprender, né? Vamos Aprender. buscar aprender. O Google, o nosso Google tá aí, vamos lá. A gente falou que não adianta brigar, reclamar. Ah, eu só Então, quero fazer uma pontinha aí, sabe o que que ah, é? Muitas vezes a gente fala, briga, xinga, não sei o quê, mas a gente não age. Então, essas dicas que eu passei, vai muito do pai ou da mãe ou do responsável. Se você não colocar isso a partir de hoje, nós vamos fazer dessa forma, não adianta você brigar. ou Ou você sabe o então, que eu achei legal? Depois você podia fazer um post no seu Instagram com essas dicas, né? Para ficar tá, lá pra gente. E aí, gente, já segue a Vanessa lá, né? Aqui em tá, cima beleza. tem É. a Não, eu já Vanessa. faço daqui. Eu tenho os É, meninos, os meus meninos para estudantes estão organizar. aqui. É, Eles passa já, lá. então eles já fazem. Pessoal, É. segue lá que aí quem tiver aí também vai ter, já vai estar lá Porque embaixo. vai que Então, cai aqui, já vai cair aqui. sim. Só mais uma última aqui, ó. Os pais são exemplos para os filhos, como isso É, funciona. Sim, a gente sabe disso, muito. só que muitas vezes a gente se esquece, né? Então, às vezes, chega lá a criança, lógico, primeiro vem sempre o pai, a gente conversa ou o pai ou a mãe, o que fica mais, ou vem os dois. Depois chega a criança, às vezes, ou é igualzinho a mãe ou é igualzinho o pai. Tá? Não fisicamente, mas o O jeito. Ou jeito. ele briga, ou ele debocha, cada jeito é um. Então a É. gente tem que tomar cuidado, né? Muitas vezes o que a gente fala não tem a ver com o que a gente está demonstrando e está fazendo. É engraçado que depois que eu fiz a bariátrica, né? O Bom, acho pessoal que já sabe. conseguimos. Eu Conseguimos todas as questões. Agora pode conseguimos. falar. Não, então, Ai, meu depois que fiz a bariátrica, eu coloco a comida no prato e aquele prato pequenininho. E eu tenho essa manhã de falar assim, ai, gente, não tô aguentando. E todo dia eu falo, gente, e pratinho pequenininho, eu não aguento. Ai, gente, não tô aguentando. E aí meu filho começou a falar, mamãe, não tô aguentando. Eu percebi. Na hora, eu pum. Então, assim, são coisinhas bobinhas, entre aspas, mas que, por exemplo, ele não vai comer, porque a mãe não tá comendo, ele não vai comer. Então, Não, eu não mas vou não é poder fazer isso. bobinho. Você tá falando para ele, pô, se a mãe tá falando que ela não aguenta, eu também não posso aguentar. E aí vai gerar o pensamento nele o quê? Não, eu não aguento mesmo, eu não preciso fazer, se nem minha mãe faz. Exato. Aí eu peguei e falei, vou parar, né? Então agora eu ponho bem tiquinho. Aí o Como falou, nossa, a mamãe comeu tudo. Aí ele falou, ó, mamãe, eu também comi tudo. Então você percebe essa mudança. Só que a gente tem que estar sempre atento. Pai e mãe responsável, a gente tem que estar com a anteninha ligada sempre no comportamento do filho. Dá muito trabalho. Dá muito. A gente está estressado, com tanto problema na cabeça, a gente ainda tem que fazer tudo isso. Só que assim, igual todas as dicas que a Vanessa está passando, e que ela vai colocar também no Instagram dela, dá trabalho no início, depois vai criar um hábito e vai ficar
Natural, né, No Van? automático. No automático. Aí, sim, para criança, para adolescente, para qualquer pessoa vai ficar no automático. Só que todo ser humano que não é cobrado de vez em quando não funciona. Então a gente Ah, sabe que tem que ser assim. Então até a gente às vezes fala assim: "Ô, você já fez lá? Ah, esqueci. ontem eu pulei. Não, amanhã eu vou fazer." E aí É. a gente vai. Dá uma cobradinha. Certo, ó. Vou Falou, te agradecer, obrigada. porque daqui a pouco a gente vai sair aí. Agradecer muito, tô às ordens. Eu acho que a gente pode fazer também no meu lá. Legal, porque você vai me chamando a É, atenção e eu não me perco tanto. Então, assim, na verdade, quem me conhece sabe que eu sou déficit de atenção também. eu também. Então, assim, tudo, mas não é desculpa, tá? Quem é déficit de Não. atenção, organiza em mapa Sou mental tudo que tem para professora. falar. E se organiza também. Há É. 19 anos, psicóloga, fica tranquila, tá tudo bem. Certo, agradeço muito de coração. Salva lá, vou colocar o post aqui. Pessoal, quem tiver dúvida, quem tiver alguma coisa, mande aí para a Ké, que ela me encaminha, ou se quiser, entra no meu direct, já manda também. Isso. É, E a A gente Van tá pode postando estar. várias dicas, várias coisas legais no Instagram dela. Só seguir. Sim, uns vídeos que eu acabei postando lá, eram umas coisas que eu tinha antiga, mas que é legal para a pessoa, né, Sim, é. E essas voltar dicas vão ali. ajudar muita gente. Quer um beijão, Beijo, fica gente. com Tchau. Deus. Obrigada a todo mundo Tchau, da tchau. live. Tchau. Tchau, tchau.